Eu irei falar um pouco para você sobre os poliribossomos, RNA e tudo, e principalmente sobre o tópico, que são as proteínas não citosólicas / não livres. Essas proteínas, elas são produzidas, como a gente viu basicamente, em relação aos ribossomos, né? O ribossomo é esse que fica livre no citoplasma. E entenda que em todo momento que toda proteína inicia com o ribossomo livre no citoplasma. E aí, a gente viu na produção que a utilização do RNA mensageiro ele não funciona, a síntese proteica ela não funciona apenas com um RNA, ela funciona não só com um ribossomo, ela funciona com um poliribossomo. Se nós formos pegar o que é poli, são vários ribossomos, então são vários ribossomos ligados como se fosse numa fila. E essa fila, ela irá fazer, digamos assim, ela vai pegar o RNA mensageiro, vai fazer uma filinha nele e vai fazer várias cópias de um mesmo peptídeo do mesmo RNA mensageiro. E por que isso é tão importante? Por que o nosso corpo faz isso? É só nós começarmos a entender que a necessidade do nosso corpo de realizar proteína é uma coisa muito rápida, é necessário ser mais rápido. Então, se tivermos ribossomos ligados em ribossomos, é um ribossomo ligado em outro ribossomo, faz com que aumente a velocidade dessa síntese proteica. Então tem um ganho energético também. Quando você aumenta essa velocidade, você utilizando o mesmo RNA mensageiro, você não precisa esperar um outro RNA mensageiro que realiza aqui e produz o mesmo peptídeo. Entende? Então tem esse benefício e tem esse motivo, né? Pode ser poliribossomos ou polissomos. Qualquer um dos dois está correto. Para entendendo da ação do poliribossomo, nós precisamos entender... Bom, nós sabemos que tem as proteínas livres no citoplasma, esse não é o tópico, mas temos que entender que antes da proteína ficar aderida ao retículo endoplasmático rugoso, ela começa livre no ribossomo. Só que aí, a proteína, quando ela está lá livre, né, dentro do ribossomo livre, no citosol, ele produz uma proteína e ela vai ter isso aqui, ó, o peptídeo sinal. Quando ela começar a ter essa partezinha do peptídeo sinal, a PRS, é como se fosse um sensor dentro da célula. O nome dela é partícula de... eu talvez seja errado, de reconhecimento, desculpa. Partícula de reconhecimento do sinal. E ela vai ser tipo um sensor que vai ver esse sinal e falar, opa, peraí. E aí ela meio que pausa a produção. Meio não, ela basicamente dá uma pausa, ela interrompe a produção nesse momento. E aí leva fala assim, ribossomo, vamos pular pro ribossomo. Ela vai pro retículo endoplasmático rugoso. Aí ele se prende ao retículo, né? Por isso que ele fica aderido ao retículo. E agora ele continua com a produção, mas agora ele vai colocar a proteína dentro do retículo endoplasmático rugoso, entendeu? Dei uma aumentada aqui nas especificações. Depois da proteína estar basicamente quase toda prontinha no retículo endoplasmático rugoso, ela será enviada por meio de vesículas, não sei se está dando para ver direito, a letra deve estar horrorosa, gente, perdão, mas por meio de vesículas, ela vai ser enviada ao complexo de Golgi. E lá no complexo de Golgi, ela vai ser o quê? Modificada. E é justamente nessa parte que a proteína vai receber, vamos dizer assim, o seu destino final. Ela vai saber qual é o seu destino final, principalmente depois das suas modificações, e ela será direcionada, ela será organizada para o seu destino final.
O seu destino final, nós temos alguns exemplos. Um exemplo, nós temos a própria insulina, aqui, que é olha, eu não sabendo escrever. Secreção. Beleza? Um outro exemplo que nós temos aqui é ir para onde? Para a membrana plasmática. Eu vou colocar uma abreviação aqui, só para ficar mais bonitinho. Para a membrana plasmática. E elas podem se transformar como receptores. Aqui, basicamente, só para vocês lembrarem, no caso, quando eu falo de secreção, ela pode ter o intuito de secreção, insulina, né, por exemplo, também, ou hormônios, né, outros, né, enfim, hormônios. Além disso, outra coisa, ela pode ir para os lisossomos e para as outras organelas. E quando ela vai para o lisossomo, no caso, ela faz algumas proteínas que são digestivas. Ou seja, ela pode atuar dentro e fora da célula. E é basicamente isso, entendeu? E como que ela vai chegar nesses lugares? Do mesmo jeito que uma vesícula levou, uma vesícula, né, que o complexo de Golgi ele vai pegar, ele só vai gravar de empacotar, que a gente fala, não é isso, né? Mas é mais ou menos. O complexo de Golgi ele vai pegar essa proteína, vai colocar ela dentro da vesícula, a vesícula leva, e aí a vesícula depois ela vai entrar onde for esse destino. Pode ser a membrana, pode ser fora da célula, no caso da secreção, e pode ser no lisossomo, um exemplo, e outras organelas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Acho que ficou mais como se fosse uma explicação de prova. Espero que tenha sido uma boa explicação. E espero que você tenha entendido.